Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor sejam sobre as vossas vidas, amém? Muito feliz por estar aqui com os irmãos nesta noite. Tivemos um dia muito abençoado, mas muito agitado também, e vindo para cá, saímos de casa, acho que era umas 6h20 mais ou menos, mas nos deparamos com os movimentos ali da Paulista, e foi bem difícil chegar aqui. Mas, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. E o capítulo 2 de Efésios mexeu comigo muitas e muitas vezes. Primeiro momento em que essa carta mexeu comigo, especialmente o capítulo 2, foi quando eu li que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu estava longe do Senhor Jesus, mas eu confiava nas minhas obras. Eu confiava que as minhas obras me garantiriam um espaço muito especial diante de Deus, e esse texto me impactou profundamente. Um segundo momento que o capítulo 2 de Efésios me impactou foi, já convertido, me deparando com esse texto novamente, eu percebi que o versículo 10 diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo para as boas obras. E naquela ocasião, mesmo convertido ao Senhor, me faltavam as boas obras. Me faltava caminhar a segunda milha, o dar a outra face, o me permitir perder para que o Senhor em mim fosse vitorioso. E mais uma vez o texto me impactou. Agora não por causa das obras, mas agora por causa da falta das obras na minha vida. E um terceiro momento em que esse texto me impactou foi em um determinado estudo em que o autor dizia: olha, pela graça sois salvos, não pela fé, pela graça. E eu, naquela época, colocava tanta confiança na minha fé, e eu entendi que nem a minha fé é suficiente, porque é o dom imerecido do Senhor Deus, revelado na cruz em Jesus. Esse dom imerecido é que me salva. Essa graça de Deus é que me aproxima dele. Não é o meu empenho, não é nem a minha fé, mas é a graça dele. E hoje eu gostaria de ler com vocês, capítulo 2, apenas um versículo. Versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Todos os estudiosos que atestam Paulo como o autor da carta aos Efésios, todos eles, unânimes, dizem que esta carta foi escrita na prisão. Paulo estava na prisão por causa do Evangelho. E mesmo preso, continuava a ser um instrumento de libertação para os homens, para as vidas. Mesmo muitas vezes solitário, ele, através de suas cartas, fazia companhia para aqueles que estavam em angústia, em luto, em dificuldade. Ao longo da história, muitos e muitos homens escreveram do exílio,
escreveram das prisões. No século XX, muitos textos de referência, independentemente de concordarmos ou não com seus conteúdos, mas muitos textos de referência na teologia, na política, na literatura, na motivação ou movimentação de uma nação, foram escritas na prisão. Bonhoeffer escrevendo como um testemunha no nazismo, falando a respeito do Cristo vivo, Gramsci falando sobre a política, preso debaixo de uma ditadura na Itália, Graciliano Ramos escrevendo Memórias do Cárcere, um monumento literário, Nelson Mandela, que por mais de 20 anos foi preso por causa do apartheid, suas cartas serão publicadas no segundo semestre desse ano, homens que na prisão não se deixaram abater, quase que experimentando o texto de Provérbios que diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. E por maior que seja a relevância destas cartas, ou até destes homens, eles não se comparam ao que Paulo fez na carta aos Efésios. No espaço tão limitado, em tão poucas linhas, Paulo fala de Deus, de Cristo, do homem, e de uma forma muito ampla e profunda, impacta gerações. E nesta noite, a partir desta carta, eu quero refletir com vocês a respeito de quem somos e a respeito do que se espera de nós. O que Paulo diz que somos nesta carta. E o que ele, a partir desta carta, coloca como que quase que um imperativo para que os cristãos venham viver. Eu vou destacar apenas 5 nesta noite, mas eu tenho certeza que se caminharmos um pouquinho mais em um destes 5, já faremos uma diferença muito maior em nossas casas, em nosso ambiente de trabalho, em nossa igreja, em nossa vida. Vamos orar? Amado Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e Te louvamos, Senhor, por estarmos aqui. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de participar de mais uma ceia na Tua presença e na Tua casa. Te louvamos pelos louvores que foram entoados, pelas orações que foram feitas, pelos lares que estão aqui representados. E cremos que enquanto estaremos aqui refletindo na Tua palavra, o Senhor pode fazer infinitamente mais por nós e em nós. Pode visitar as nossas casas, pode operar sobre as nossas causas, Senhor. Porque Tu és não apenas um Deus de perto, mas também um Deus de longe. E nós oramos assim, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Éfeso era uma cidade de muito destaque na Ásia Menor. Seus portos tinham muitas movimentações, era uma cidade de monumentos, de grandes e grandes obras. O seu espaço de encontro público abrigava 25.000 pessoas assentadas. Um espaço talvez pelo menos 50 vezes maior do que esse espaço em que estamos reunidos aqui. Éfeso era conhecida e reconhecida como uma cidade de muitos bens, de muita cultura, de muita religiosidade. Mas mesmo com riqueza, mesmo com cultura, mesmo com religiosidade, lhe faltava ser impactado pelo poder do Evangelho. Porque não adianta o homem ter cultura, ter riqueza, ter possibilidades, ser maior em seu espaço, em sua região, se lhe faltar o poder da palavra viva e transformadora do Evangelho.
mas esta cidade também estava no coração de Deus. E Paulo, em sua segunda viagem missionária, passa por ali e pregando o evangelho, vê o Senhor fazendo uma grande obra na vida daquelas pessoas. Atos capítulo 18 nos fala um pouquinho de como foi esse pedaço da jornada de Paulo em sua obra missionária. E foi uma bênção tão grande para aquelas pessoas, a vida de Paulo, que eles pediram para ele ficar um pouquinho mais. E ele disse, olha, agora não dá, mas quem sabe na volta. E essa volta aconteceu, irmãos. E quando ele passa ali pela segunda vez, ele permanece por 2 anos ali. E muitas vidas começam a ser impactadas. Começam a perceber que a cultura, que a riqueza, que a religiosidade são obras da mão, da vontade humana. Mas o evangelho é obra da mão e da vontade de Deus. E o que é obra da mão humana passa, perece e não preenche. Mas o que é obra da mão de Deus permanece eternamente e nos completa. E eles começam então a viver uma experiência espiritual renovada e renovadora. E passa-se o tempo. E agora Paulo vai escrever para toda a Ásia Menor, mas especialmente para estes irmãos de Éfeso. E vai escrever falando do mistério de Deus. Vai escrever falando da salvação do homem. Vai escrever falando da nova vida em Cristo. Vai escrever falando da nossa vida, do nosso propósito, das obras que o Senhor espera que realizemos. Mas espera aí, será que Paulo não falou tudo isso em sua primeira visita, em sua segunda visita? Certamente havia falado, irmãos. Mas o Evangelho, a palavra do Senhor, ela é assim. Cada vez que nós ouvimos, nós nos alimentamos mais, nós nos aprofundamos mais, nós nos enchemos mais. De modo que o impacto da palavra sobre a nossa vida não é porque estamos ouvindo algo novo, mas é porque sempre ouviremos do Evangelho algo renovador. E eu fico triste quando muitas pessoas querem apenas ouvir algo diferente, ao invés de se apropriarem cada vez mais do que já ouviram, para fazerem diferença com o que já têm no coração. E esses irmãos, esta cidade, recebe novamente esta palavra. Esta cidade tão orgulhosa de suas obras, de seu porto, de sua cultura, de suas conquistas, agora no capítulo 2 vai ser impactada por uma mensagem que mostra uma imagem muito clara. Uma imagem não de um homem construindo, fazendo, não de um homem fazendo o seu próprio Deus, para se dobrar diante dele. A imagem que Paulo traz no capítulo 2 desta carta aos Efésios é a imagem de um Deus construindo o homem. Estava-se tão acostumado à ideia de que o homem podia, com as suas mãos, construir Deus conforme sua vontade, sua projeção, sua imagem, seus desejos, que agora Paulo diz, não é assim no Evangelho. No Evangelho nós não fazemos Deus como queremos que Deus seja. No Evangelho nós percebemos Deus nos fazendo como Ele quer que sejamos. E essa é a grande diferença. Nós ouvimos muitas vezes a sociologia, as ciências humanas dizendo que o homem constrói Deus segundo sua vontade, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é Deus construindo o homem à sua imagem. Isso que me diz o versículo 10. Somos feitura dele. Somos obra dele. O texto no grego diz
usa a palavra poeme, feitura, criação, mas a mesma palavra para falar de poesia, de arte. Somos uma obra de arte, criados por Deus em Cristo Jesus. E somos esta obra de arte criado para operar obras, para realizar obras. Não é algo criado para ser colocado num pedestal à vista, sem vida, mas é algo criado com muito carinho, trazendo da natureza, da palavra, da vontade, da melodia, da musicalidade de Deus, para fazer diferença. E nós, que somos esta criação de Deus, nós somos feitura dele para pelo menos 5 grandes realizações aqui na carta aos Efésios. Vale a pena ler a carta inteira, mas eu quero destacar apenas 5. Primeiro, nós somos feitura, nós somos obra, nós somos poema de Deus para rompermos barreiras. Efésios 2, do versículo 13 ao versículo 16, vai nos dizer que em Cristo as barreiras, elas não prevalecem mais. Em Cristo a separação não tem mais poder. Em Cristo eu não presto mais atenção nas diferenças para me distanciar. Em Cristo eu não tenho uma mensagem de exclusão, mas de inclusão. Não é de separação, mas é de ajuntamento. Primeira característica na nossa vida, como feitura, como obra, como poema de Deus, é sermos agentes de reconciliação e não agentes de separação. Agentes que quebram as barreiras para que possa haver convivência e não agentes que levantam muros para haver separações. A mentalidade daquele que foi criado por Deus, a mentalidade daquele que é obra-prima do Senhor, é uma mentalidade que ajunta as pessoas. É uma mentalidade que agrega. Começando na sua casa. Em sua própria casa ele é o agregador. Mas indo adiante para o seu trabalho, ele é agregador ali também. E por que não dizer em sua igreja? Ele é agregador também. Ele não é agente de discórdia, ele é agente de reconciliação. Porque foi esta a obra que o Senhor fez. Alguns comentaristas bíblicos dizem que neste espaço, nesse texto, nesse pedaço de texto, Paulo está fazendo menção ao templo. Ao grande templo que tinha uma ala para os gentios, e os gentios, os não-judeus, ficavam mais distantes. E havia uma ameaça para que eles não passassem, para que eles não ousassem chegar mais perto. Em Jesus, estas separações não existem mais. Temos em comum um mesmo Pai. Temos em comum a mesma fé. Inclusive, Efésios é o texto da singularidade. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, unidade. Esta é a mensagem da carta aos Efésios. Então, essa primeira dimensão daquele que é feito, daquele que é criação, é ser um agente que rompe as barreiras para haver ajuntamento. Segundo aspecto, nós somos feitura, nós somos obra, nós somos poema de Deus para mudança de conduta. Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 32, nós vemos uma transformação.
um giro de 180 graus. É interessante porque o apóstolo diz: aquele que mentia, não minta mais. Mas não para por aí. Porque agora, feitura de Deus, Ele não apenas não mente mais, mas Ele fala palavras de verdade. Mentia, não mente, agora fala a verdade. Aquele que roubava, não rouba mais. Mas não para por aí. Ele trabalha e, além de trabalhar, ele abençoa aqueles que têm menos. Isso é uma transformação. Aquele que tinha palavras torpes, não tem mais dessas palavras, mas tem palavras agora que produzem edificação. Não é parar na metade do caminho, mas é ir e levar esta obra como uma obra completa. Versículo 25 ao 32 diz assim, então: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aquele que irava e saía agindo, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E mais, não vivam amargurados, cheios de ira, de cólera, de gritaria, de blasfêmia. Antes, sejam benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Ser feitura é ter uma mudança de conduta. Ser feitura não é parar no primeiro passo, que muitas vezes é aquele que somos instruídos. Não fale mais desse jeito. Mas não se põe palavras novas. Pare de roubar. Mas não se inspira a trabalhar e a ser um agente de doação. Sendo feitura, nós somos agentes de mudança e mudança da nossa conduta. Terceiro, somos feitura, obra, poema de Deus para construir relacionamentos saudáveis. Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o capítulo 9, versículo 9. Relacionamento transformador. A esposa respeitando o marido amando a esposa, o pai sendo paciente com o filho e o filho honrando o pai, o empregado trabalhando da melhor forma possível e o patrão ou a figura de autoridade recebendo com generosidade. Mas o que eu acho interessante aqui nesse texto de Paulo é que ele não diz para a mulher como o homem tem que ser. Ele não diz para o pai como o filho tem que ser. Ele se dirige a cada um. Diz: mulher, é bom que você respeite. Homem, é bom que você ame. Muitas vezes não fazemos assim, né? Mulher, seu marido tem que ser diferente. Homem, sua mulher tem que ser desse jeito. Paulo entende que, sendo feitura, nós construímos relacionamentos que dignificam o outro lado, que inclui o outro lado, que abençoa o outro lado. E ele fala com você, ele fala comigo. Ele não fala com quem está ausente. E aí você foca naquilo que você pode fazer. Quantos relacionamentos são destruídos no ambiente familiar, com o cônjuge, com o filho,
porque ficamos pensando o que ele ou o que ela tem que fazer. E esquecemos de olhar aquilo que Deus nos convidou a fazer pela graça, como obra ou como resultado desta obra de transformação que Ele operou em nós. Porque o capítulo 5 é escrito e é ministrado sobre a vida de quem viveu o capítulo 2, de quem passou pela transformação, de quem se vê como poema, como obra, como criação nova de Deus em Cristo. Porque senão é só mandamento. Senão são apenas proibições. Vive o capítulo 5 quem passa pelo capítulo 2. E passar pelo capítulo 2 é muito mais do que levantar a mão. É muito mais do que aderir a uma instituição. É passar pelo processo de transformação que há em Cristo Jesus. Quarto item. Somos feitura, obra e poema de Deus para tomarmos em nossas vidas as armaduras do Senhor. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17. Paulo nos convida a colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, cingir os lombos com a verdade, ter nas mãos a espada do Espírito, o escudo da fé, tendo os pés calçados na proclamação do Evangelho. Somos feitura para ir para o combate. Somos feitura para vestir esta armadura e para não nos deixarmos abater pelos dardos inflamados do maligno, que se manifesta numa acusação falsa, numa palavra dura, num desprezo, num jeito desumano, numa forma estranha de sermos atingidos e afrontados. Mas o que Paulo diz é assim: vem sim a afronta, mas se você tiver com a armadura, este dardo inflamado não terá poder sobre a sua vida. Ele vem, ele abate, ele entristece, mas ele não te derruba. Porque sendo feitura, sendo obra, sendo poema de Deus, nós tomamos como nossas essas armaduras. E como é triste quando deixamos uma palavra nos destruir, um gesto nos aprisionar, uma ausência nos levar à doença. Nos revistamos de toda a armadura de Deus. E como quinto aspecto, somos feitura, somos obra, somos poema, somos criação do Senhor para fazermos a diferença em ação e em oração. Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O novo homem, a imagem do novo homem em Cristo. E Efésios 5, versículo 1 e 2, que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus
em aroma suave. Rompendo barreiras, mudando condutas, construindo relacionamentos saudáveis, tomando a armadura de Deus e fazendo a diferença em ação e oração. Minha pergunta para nós hoje é como nós nos vemos. Como você se vê? Como você se define? Como as pessoas te definem? Paulo nos diz que somos criação, obra de arte de Deus. Você se vê assim? Você se vê dessa maneira? Numa obra de arte há muito do seu autor. A presença, a dedicação, a investimento, a amor. Você se vê como alvo do investimento, da presença e do amor de Deus? Você se vê como essa obra? Porque Deus nos vê assim. Deus nos vê desta maneira. E num mundo em que muitas vezes nós nos julgamos e nós julgamos pela aparência, pelas curtidas, pela exposição, pelas conquistas, num mundo em que nós nos deixamos julgar, como a cidade de Éfeso se julgava, muito importante por causa de seu porto, de suas obras, de suas conquistas, de seus grandes monumentos. Nós vemos que Deus enxerga muito além disso, muito além destas coisas. Como Deus nos vê, como vê nossa família, como vê a história que nós estamos escrevendo. Como podemos nos ver e como podemos ver o outro a partir de Deus. Tire os seus óculos nesta noite, se eles estiverem te atrapalhando de ver a beleza daquele e daquela que está diante de você. Tire os seus óculos nesta noite, para que você possa enxergar a beleza que se apresenta diante do espelho todos os dias pela manhã. Tire os seus óculos para poder enxergar o que Deus enxerga em você. Para poder enxergar o que Deus enxerga nas pessoas que estão à sua volta. Talvez os nossos óculos estejam nos atrapalhando. Mas que hoje possamos ter um mergulho do Senhor e no Senhor. E assim como o oleiro faz o vaso como ele quer, e o resultado deste vaso é uma obra-prima, que nesta noite o oleiro tenha espaço nesse barro que somos nós, para que o vaso conforme a vontade dele seja feita. E se for feito, eu tenho certeza que será um grande poema, uma grande obra, e que Deus será louvado com isso. Amém? Vou te convidar, nesse momento, a se colocar de pé. Para orarmos uns pelos outros. Nós somos mais que uma boa localização, nós somos mais do que um universo amplo de cultura, nós somos mais do que os nossos recursos, do que as nossas conquistas. Nós somos muito mais do que monumentos, sistemas ou religião. Nós somos um poema de Deus. E que esse poema possa voltar a ser declamado, vivido, experimentado a partir de hoje. Nós somos uma grande obra do Senhor. E que essa obra possa fazer diferença ainda mais para a glória dEle. Se começar por você, sua casa não será a mesma. Será muito melhor. Nossa igreja será muito melhor. O nosso entorno será impactado. Era assim na antiguidade e é assim em todo lugar que Deus faz a diferença. Começa
conosco. Não são grandes movimentos, mas são pequenos passos e gestos que são suficientes para que Deus faça essa grande obra. Vamos orar? Amado Deus e maravilhoso Pai, louvado e engrandecido seja o Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu mover nas nossas vidas. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, sabendo que somos em Cristo, uma obra feita pelas Tuas mãos, para boas obras, ó Deus, obras que rompem barreiras, obras que trabalham reconciliações e relacionamentos saudáveis, obras que fazem a diferença, Senhor, obras que têm a Tua imagem e caminham conforme a Tua vontade. Se isso tem se apagado da nossa memória, da nossa conduta, que o Senhor, pelo Espírito Santo nesta noite, venha soprar sobre as nossas vidas, fazendo com que possamos enxergar novamente o que o Senhor nunca deixou de ver em nós, para que possamos enxergar novamente o que o Senhor vê na nossa casa, à nossa volta. Queremos enxergar, Senhor, com os Teus olhos, com os Teus olhos, ó Deus. Nesta noite fomos lembrados de quem somos e quais as ações que o Senhor espera de nós. Que possamos transformar tudo isso em oração e ação, para que o Teu nome e somente o Teu nome seja glorificado. Pai, que esta mensagem nos acompanhe, que ela chegue às nossas casas, que ela faça a diferença no nosso dia a dia, que ela seja realidade na nossa igreja, e que em tudo isso o Teu nome seja glorificado. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, você tem a oportunidade de trazer a tua oferta ao Senhor e de continuar refletindo na palavra que Ele já ministrou no nosso coração. Amém?